Oi, turma! Nossa aula de ciências de hoje a gente vai falar sobre a germinação das sementes, tá bom? O que é germinação? Germinação é a semente nascer, realmente a plantinha, é ela brotar, é sair de dentro da casquinha da semente aquela plantinha que vai crescer, vai se tornar uma árvore ou uma planta e etc, tá bom? Então, aqui a gente tem algumas questões para a gente começar a pensar sobre o que a gente sabe ou o que a gente imagina sobre o tema que é germinação das sementes, tá joia? Então, olha lá. As castanhas do Brasil correspondem a que parte da planta? Ela é uma semente ou ela é uma fruta? O que vocês acham? A pergunta número 2. Você já comeu castanha do Brasil? Que outras sementes você já comeu? Aí já respondeu pra gente. A castanha, ela é uma semente, assim como o pinhão também, tá bom? Quem já comeu pinhão é uma semente também, igual a castanha. Qual é a relação entre as castanhas e as árvores, como as da foto? O que vocês acham? Se elas são sementes e forem plantadas e cultivadas, elas irão se tornar árvores, não é verdade? Esse é o destino da semente, caso a gente não coma ela antes, né? Continuando, nós temos aqui uma árvore, então, de castanha do Brasil. Olha a altura dessa árvore. Ela pode chegar a 50 metros de altura. Ela é muito grande, turma. E aí, aqui embaixo tá falando sobre o que a gente vai falar nesse nosso capítulo do livro, nessa nossa unidade. Então, nós vamos falar sobre a germinação das sementes, a dispersão das sementes e a reprodução sem sementes. Vamos lá para ver? Então, vamos continuar. Germinação das sementes. Então, aqui nós temos a foto da manga e aqui a foto do pinhão que eu falei para vocês, né? Do pinhão. Então, lá em cima começa falando assim: as plantas são compostas de raízes, caules, folhas e algumas podem formar flores, frutos e sementes. Então, a gente já sabe as partes das plantas, né? As sementes são estruturas importantes para a reprodução das plantas, já sabemos. A planta, ela se reproduz através da semente, que vai dar origem a uma nova planta. Continuando, pois em condições adequadas, elas se desenvolvem e originam uma nova planta. Esse processo é conhecido como germinação. Algumas plantas produzem sementes no seu interior do fruto, tá? E outras produzem frutos. Não produzem frutos, produzem diretamente as sementes. Então, vamos entender. A manga, assim como outras frutas, o pêssego, por exemplo, o abacate, são frutas que têm, né, a ameixa, tem a semente dentro da fruta. São árvores frutíferas que trazem a semente dentro da fruta. Pode ser uma semente grande ou uma semente pequena, igual a da laranja, por exemplo. A laranja tem uma semente pequenininha, né? Mas é dentro da laranja, é dentro da fruta que essa semente fica guardadinha. E se eu plantar e cuidar, eu terei uma planta, uma árvore de manga, ou de laranja, ou de abacate, etc. Tá bom? Agora, algumas plantas, elas não produzem frutos, tá? Elas não produzem frutos. E aí, como é que elas produzem as sementes? É o caso da castanha, do pinhão. Elas produzem as sementes fora dos frutos, não existem frutos. Então, ela tem que produzir a semente. E aí, ela produz a semente com casquinha. Para quê? Para proteger
essa nova plantinha, né, essa semente que vai gerar uma nova plantinha. Então, a castanha, ela está dentro de uma casquinha dura. O pinhão, dentro de uma casquinha dura. Porque a semente precisa de proteção, tá? Como ela não tem a proteção do fruto, igual a manga e outras frutas, ela precisa da casquinha para proteger ela. Gente, prestem atenção. As duas formas de proteger a semente. Então, a gente tem que entender que a plantinha sempre vai tentar proteger a semente, seja com fruto ou com casquinha, tá bom? E essas duas plantas, essas duas sementes podem gerar novas plantas. O problema não é esse, o problema é o seguinte: quando tem o fruto, eu posso consumir o fruto e usar a semente para plantar uma nova plantinha. Agora, quando a semente é assim, se eu consumir a semente, não tem como fazer uma outra plantinha, não é verdade? Porque a gente comeu a semente. Essa é a grande diferença entre esses dois formatos de semente. Aí aqui a gente vai começar a falar sobre o que a semente precisa para que aconteça a germinação, tá bom? Porque aqui no finalzinho da página lá, para que ocorra, tá escrito aqui embaixo, ó. A germinação são necessários alguns fatores, como a água, o ar, temperatura e luminosidade. Então, isso a gente já aprendeu. A plantinha, ela precisa de ar, ela precisa de água e ela precisa da luz do sol, mas também da temperatura. Tem algumas plantas que gostam mais do frio, outras já preferem o calor, tá bom? Continuando. Então, nós vamos falar sobre o que as plantinhas precisam, as sementes precisam para germinar, para virar plantinhas. Então, elas precisam da água. Mas a água não pode ser nem em excesso e nem em falta. Cada planta, ela precisa de uma quantidade correta de água para que ela não morra, entenderam? É muito importante isso. Por isso que as pessoas que plantam, elas sabem exatamente de tudo que a plantinha precisa. Às vezes a gente planta uma semente e a gente fica triste porque não virou uma plantinha, não virou uma árvore. Mas por quê? Porque a gente não entende essa parte de quanta água tem que colocar, essa parte de se a plantinha gosta da luz do sol de manhã ou se ela gosta de tarde. Existe tudo isso para a gente pensar. Plantar não é tão fácil. Então vamos lá. A ausência de água faz com que a semente permaneça em estado estável, ou seja, ela não vai germinar sem água, em que a germinação não ocorre. Em contato com a água, a casca que protege a semente pode se romper, permitindo que a semente se desenvolva e vire uma nova plantinha. Então, ela precisa muito da água para que a casquinha dela se abra e ela comece a se transformar numa plantinha. E aí, a plantinha também precisa de ar. Sem ar, a semente não consegue produzir a energia necessária para originar os novos frutos. As novas estruturas da planta, né? E os novos frutos ou as novas sementes, ela não consegue energia para crescer, para romper a casquinha, para sair as primeiras folhinhas, o primeiro caule, a primeira raiz, ela não consegue. Ela precisa do ar para isso. O rompimento da casca da semente, após o contato com a água, possibilita a entrada de ar. Com isso, se desenvolve a raiz e depois o caule e as folhas. Então, a primeira coisa que nasce da plantinha é a raiz. Depois o caule e as folhas. Mas ela precisa da água para romper a casquinha. E rompendo a casquinha, o ar começa a entrar dentro da casquinha e a semente consegue energia para ela começar a se desenvolver.
Aí entra a terceira coisa que ela precisa: temperatura. A temperatura adequada para germinação varia de semente para semente, foi o que eu falei para vocês. Cada plantinha gosta de uma temperatura. Enquanto algumas precisam de temperatura baixa, outras necessitam de temperaturas altas. Então, umas gostam do frio, outras do calor. Normalmente, existe uma temperatura ideal para a germinação de cada semente. Essa temperatura está relacionada à região e à época do ano que ela gosta de nascer, que geralmente ela nasce. Então, por exemplo, o morango, ele gosta de o tempo mais frio, por isso no calor agora é mais difícil a gente achar morango, e quando a gente acha, a gente paga mais caro. Já outras frutas, que nem, por exemplo, a laranja, ela gosta de um calorzinho, ela gosta de uma temperatura mais quentinha. Então, cada plantinha tem o seu jeitinho de ser, ela gosta de uma temperatura determinada. E as pessoas que costumam plantar, elas conhecem a temperatura, a quantidade de água, tudo certinho para cada plantinha, tá bom? E por último, ela precisa de luz do sol, turma, tá bom? Para germinar, algumas sementes necessitam da presença de luz, enquanto outras necessitam da ausência de luz. Há ainda sementes que a germinação independe desse fator. Porém, a luz é fundamental para o desenvolvimento da planta. Na germinação, algumas plantinhas não ligam para a luz, outras já adoram. Mas para a planta crescer, ela precisa da luz do sol, tá bom? Independente se a sementinha gosta ou não, de luz ou não, a plantinha precisa do sol, porque senão ela não consegue crescer, tá joia? Aí na página 104, vocês vão ter uma atividade para fazer sobre isso que a gente conversou. Na página 105, tem um textinho que vocês vão ler, tá? Que falam sobre as sementes que vieram do céu. É um textinho bem legal, vocês vão ler e responder as questões da página 106. Tá joia? Aí na próxima aula, nós vamos falar sobre a dispersão das sementes. O que é dispersão das sementes? Como que a semente vai parar nos lugares se não é o homem que leva e planta? Como que isso acontece? Como que do nada às vezes nasce um pé de amora no quintal da gente se a gente não plantou? Próxima aula a gente vai falar sobre isso, tá joia? Qualquer dúvida, só chamar a professora. Um beijinho e fiquem com Deus.